Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do CRA-RJ, desta vez de forma virtual. E o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje é do plano de marketing às vendas, um tema muito importante para esse pós-pandemia, que quem vai conversar, quem vai explicar para você é o administrador Elson Teixeira, que foi um dos palestrantes do 14º ENCAD, realizado agora no dia 9 de setembro, em comemoração ao Dia do Administrador. E o Elson, ele tem uma experiência muito vasta nesse tema, ele é mestre em gestão estratégica, professor da FGV nos MBAs de Marketing e Gestão, autor de mais de 15 livros best-sellers, consultor empresarial, enfim, ele tem muita experiência para passar aqui para a gente nesse dia de hoje. Elson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação, Érica, uma satisfação muito grande, né? Mais uma vez estar de volta a essa casa que tanto eu respeito, valorizo, né? Dentro da área de administração, né? O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, especialmente com esse tema importante demais para qualquer empresa, independente do tamanho, porte, faturamento, né, dessa empresa, é necessário se faz uma boa qualificação na sua área comercial. Quando a gente fala de vendas, é necessário treinamento, formação, estratégia, técnica, e esse vai ser o tema principal aí da nossa palestra. Previamente, espero poder colaborar com toda a área comercial e especialmente, né, com todos os vendedores Brasil afora. Ainda mais agora, nesse momento aí pós-pandemia e no mês que nós estamos aí, né, próximo às vendas aceleradas naturalmente do Natal. Vamos ao tema. Muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que nós vamos aqui discutir. Eu não tenho dúvida. Então, vou deixar com você aqui os nossos espectadores que estão atentos e doidos para ouvi-lo. Boa palestra, Elson. Vamos lá então, Érica. Vamos nessa. Vou começar o nosso tema, né, com uma pergunta clássica. Quem trabalha com vendas diariamente está ouvindo isso, né? Seja o vendedor, seja o gerente, né, seja o lojista, está dentro lá do seu PDV, aí chega para dar suporte, para dar atenção àquele cliente que adentrou, né, a loja, aí você fala para ele, né, posso ajudar? Aí ouve uma frase, ninguém quer ouvir isso, mas ela é constante. Não, obrigado, vou dar uma voltinha. Não, obrigado, estou só olhando. Nesse instante, muito provavelmente, né, você perdeu uma excelente oportunidade. Há uma estatística, não sei se fidedigna à realidade, né, mas que diz que 82% dos clientes que saem de uma loja dizendo que irão dar uma voltinha para retornar depois, eles não voltam. Então, naquele instante, você perdeu uma oportunidade que raramente ela vai estar de volta, né? Raramente você vai ter chance de concretizar um negócio. Muitas vezes isso ocorre, né, por falta de estratégia, muitas vezes isso ocorre por falta de técnica, né, por falta de atenção, mas, né, a questão é que o cliente sai dali, vai embora e não retorna. De posse desse dado, né, e com essa pergunta na minha memória, posso ajudar? Não, obrigado, eu vou dar uma voltinha. Eu comecei a pesquisar arduamente sobre o tema, né, e consegui colocar em forma de livro. Né, o último livro que eu tenho lançado fala sobre isso. Antes de eu começar a explorar o assunto e acompanhando os slides, eu vou fazer uma breve apresentação minha. Né? A Érica já falou isso de forma muito, mas muito honrosa para mim, né, na apresentação que ela me fez, mas eu queria apenas situar vocês. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, onde eu ministro alguns módulos, né, dentro dos MBAs, rede nacional. As disciplinas principais, né, que eu atuo são marketing, negociação e vendas. Para chegar a esse ponto, a esse cargo, né, ser professor, né, titular da Fundação Getúlio Vargas, eu tenho uma formação sólida, né, sou administrador de empresas, com pós-graduação na área de recursos humanos e mestre em gestão e estratégia de negócio. A minha formação sempre foi dentro desse tema, dentro desse assunto, e atuando como consultor, né, passei por muitas e muitas empresas. Né, do ponto de vista aí de projeção de livros no mercado, eu tive a oportunidade de lançar 15 livros, praticamente todos best-seller, né, e esse último que eu lancei, falando, posso ajudar? Não, obrigado, vou dar uma voltinha, ele saiu no formato e-book, né, então ele é comercializado, né, pela Amazon Books. A apresentação feita, né, e já reiterada
pela Érica, deixa eu só passar para vocês um panorama, né, do mercado. O que é preciso, né, fazer para você superar esse momento, esse cenário que nós estamos vivendo, esse cenário, né, pós-Covid, né, esse cenário, né, pós-pandemia. Antes de mais nada, a necessidade de capacitar a área comercial, ela é fundamental. Gente, treinamento, isso é investimento para as empresas, não é custo, né? Uma equipe bem treinada, ela é capaz, né, de driblar, né, as condições naturais, as dificuldades que a venda em si ela traz. Foi-se o tempo onde se acreditava que o vendedor ele tinha uma capacidade inata de fazer negócio, né? Aquela velha frase que todo mundo conhece, vendedor já nasce pronto. Gente, não. Você tem que ser treinado, você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que entender do mercado, você tem que entender de técnica, de estratégia, né? E principalmente conhecer o seu cliente. Se esforçar para conhecer muito a dor que o cliente tem. Dor, eu disse. Sim, né? Quando você está querendo comprar, querendo contratar, né, alguma coisa, alguma empresa, algum produto, algum serviço, você tem alguma coisa a ser sanada. Então eu tenho que bem atender esse cliente. Para isso, né, o mercado, muitas vezes, ele sinaliza, ele dá instruções. Muitas pessoas olham, né, a crise como uma coisa que não vai ser, né, vencida. Na realidade, a crise, em muitas situações, ela traz oportunidades que devem ser exploradas. Mas você só consegue enxergar essas oportunidades se você começar a entender o mercado. É comum, né, você pensar, puxa vida, as lojas todas estão fechadas, meu negócio está, né, fadado ao insucesso. A gente se reinventa, você trabalha com delivery, né, você chega na casa do cliente, o cliente não pode ir na sua loja, mas você vai na casa do cliente. Então você deve buscar alternativas e entender, né, para onde o mercado caminha, né, quais são as oportunidades que ele nos traz, que ele nos apresenta. Caminhando ainda com os nossos slides, a gente vai entender algumas situações que são curiosas. Né? O Brasil, especificamente, né, é um país muito curioso dentro do cenário, né, se a gente for entender de macroeconomia. Nesse momento pós-pandemia, é hora de estratégia, é hora de ação. Já falei da necessidade do treinamento especializado. Um outro ponto importante, motivação, foco e busca de resultados de maneira muito constante. Eu poderia dizer a vocês, sem medo de errar, né, que o combustível principal para quem vende, para quem negocia, é motivação. Você tem que ter motivo para fazer alguma coisa. Né? O vendedor tem que entender que, em muitas situações, ele vai ouvir, né, 10 nãos de pessoas diferentes. Não, 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 não. Ele não pode, né, ter aquele baque, falar, puxa vida, hoje o dia está ruim, está tudo dando errado, todo mundo me diz não, não consigo fazer algum negócio. Insiste, persiste. E às vezes, né, o 11º cliente vai te dar um sim, e esse sim, né, vai suprir todo o volume que seriam os 10 anteriores. Motivação é uma coisa que é absolutamente pessoal. Tenham isso em mente. Motivação é pessoal. Não adianta você assistir a melhor, né, palestra do tema motivação, comprar um livro que está fazendo sucesso e todo mundo está falando desse livro, porque as nossas motivações elas são particulares. Aquela motivação que nós temos de, né, você progredir, de você, né, ganhar dinheiro, motivação para alguns, né, para ter, né, algo que você tenha possibilidade de ascensão profissional, isso é motivação para outros, né? Aquela motivação de, às vezes, você, né, ter que ajudar alguém, então você está motivado a conquistar algo para que possa tornar essa ação viável. Motivação dentro da área comercial ela é vital, ela é fundamental. Respira. Deu errado em um, né? O próximo cliente pode ser o que vai te dar todo o seu faturamento desse dia ou dessa semana. Qualidade em atendimento e busca de fidelização. Gente, qualidade de atendimento. Você tem que, né, buscar, primar exatamente pela qualidade daquilo que você oferece, das informações que você passa para o cliente. Isso gera fidelização. E quando a gente fala de fidelização, é você ser referência para o seu cliente. A melhor das fidelizações
é o cliente te ver, te olhar, né, como uma referência. Fácil isso tudo que eu estou falando para vocês? Lógico que não. Se fosse fácil, qualquer um faria. Não é fácil, mas também está muito, mas muito disponível, né? A gente conhecendo essas tais estratégias e táticas e técnicas que nós vamos ver aqui, e tantas outras, que em função de tempo, né, tempo limitado da nossa palestra, eu não vou ter condição de explorar, né, mas a bibliografia sobre o tema vendas, ela é extensa. O próprio livro que eu falei para vocês, que está disponível aí, né, na Amazon Books, né, posso ajudar? Não, obrigado, eu vou dar uma voltinha, traz, né, de forma muito profunda, né, todas essas estratégias. A nossa turbulência política e econômica, ela é diferente de outros países. Tenham isso em mente. Eu vou repetir que a nossa, né, turbulência política e econômica aqui no país que a gente vive, no Brasil, é diferente de vários outros países. A gente está reclamando muito, né, desse problema estrutural financeiro decorrente dessa pandemia que nos assolou, né, praticamente 2 anos, né, 2 anos inexistentes para negócios em alguns segmentos. Mas, gente, a crise brasileira ela já se arrasta há muitos e muitos anos, né, e a área comercial ela absorveu, né, uma parte muito grande, né, de profissionais que estavam disponíveis no mercado e muitos sem preparação, né. Por isso que vendedor é uma classe profissional muito oscilante, né? Por quê? Porque às vezes você entra para a área comercial em função de uma oportunidade que surgiu, né, e você não se prepara para esse mercado, não fica satisfeito com ele e sai. Mas isso dá oportunidade para os bons vendedores. Os bons vendedores eles se destacam de forma muito constante. E, gente, eu digo para vocês uma coisa, por demais, né, por demais representativo. Quem traz a sustentabilidade de qualquer empresa, independente do tamanho, independente do faturamento, independente do setor, né, seja produto, seja serviço, quem traz a sustentabilidade financeira para qualquer empresa é a área comercial. É você que trabalha com vendas. É você que tem intenção em trabalhar com negócios. É você que está se especializando nessa área para atuar. E vai encontrar um mercado extremamente fértil, tenho certeza disso. Nenhuma empresa sobrevive sem uma boa área comercial. Só que tem uma estrutura aí importante a ser percebida também. O tema da nossa palestra é plano de marketing com impacto nas vendas, nos negócios. A venda começa com a comunicação realizada para o público. É outro ponto que eu gostaria que vocês guardassem. A venda começa na comunicação realizada da sua empresa com o público. Por quê? Uma boa comunicação faz com que haja interesse em alguém comprar algo, em alguém contratar alguma coisa. Tá? Então, a comunicação ela é fundamental, porque ela facilita a vida do vendedor. A pessoa já chega com aquela expectativa de compra já formulada, já na cabeça. Então, você quer facilitar a vida, né, da sua área comercial? Primeiro, estrutura a sua comunicação. E quando eu estou falando de estruturar a comunicação, nada mais é do que um plano de marketing, que ele pode ser muito bem elaborado, ou pode ser um plano de marketing simples, dependendo da característica de cada empresa. É óbvio, quando a gente está, né, com a ideia de empresa grande, né, que tem diretoria, que tem setor de marketing bem formulado, né, bem estruturado, é fácil você perceber que tem agência, né, de comunicação por trás da campanha que vai ser veiculada, é fácil. Mas, gente, empresa pequena, né, aquela empresa que tem aí, às vezes, 5, 6, 7, 10 funcionários, mesmo assim, você precisa de um plano de marketing coerente com a sua realidade, mas você precisa de um plano de marketing. Dentro desse plano de marketing, você projeta a sua empresa no mercado, você tem uma contextualização daquilo que você quer levar para o mercado. E aí começa a verdadeira gestão de vendas. Verdadeira gestão de vendas é aquilo que, né, você sabe que o cliente tem a expectativa, você tem a motivação para atender esse cliente. O que vender? Você vende aquilo que o cliente inicialmente pensa, olha o que eu vou falar para vocês, pensa que ele tem necessidade ou desejo. Existe um binômio muito determinante em relação à área comercial. Você se colocando agora como cliente, que todos nós somos, né, consumidor ou consumistas, mas todos nós somos clientes de alguém, você compra ou você contrata
Primeiro, né? Ou porque você tem uma necessidade a ser atingida, né? Eu tenho uma necessidade, então eu tenho que comprar para atingir essa minha necessidade, sanar esse meu problema, ou eu tenho um desejo a ser conquistado. Desejo e necessidade, né? Esse binômio que todo mundo fala. Digo para vocês, sanar necessidade é uma coisa mais simples e é barata. O desejo, ele é ilimitado. Você quer comprar, por exemplo, uma calça jeans, né? Eu tenho necessidade de comprar uma calça jeans. Essa é a minha necessidade. Se eu comprar uma calça jeans, por exemplo, que custe, né, R$110, acabou, né, esse meu problema. Minha necessidade ela foi sanada. Agora, né, quando o vendedor ele consegue fazer com que você veja uma marca, uma grife, né, que está nessa calça jeans, e, em tese, vejam o que eu vou falar para vocês, tá? Eu vou deixar de lado a questão de qualidade do produto. Em tese, qualquer calça jeans iria sanar, né, essa minha necessidade, e eu começo a mostrar a ele que eu tenho uma marca, que eu tenho uma aceitação, né, na sociedade, né, que eu tenho um status quo a ser atingido, e ele começa a ver que tem calça jeans que custa 280, 320, 450, 930 reais, e ele opta por comprar uma calça mais cara, não é mais porque ele tem, né, uma necessidade a ser resolvida. Aí ele tem um desejo de aceitação. Fatores que facilitam a decisão de compra é você disponibilizar condição do cliente, né, optar pela maneira de fazer o pagamento, de fazer, né, a escolha daquilo que ele quer. Então, leque de alternativas facilita com que, né, haja negócio. O que facilita é a decisão da compra feita pelo cliente. Né, você pode dizer para ele que ele tem todas as facilidades de pagamento, né, que ele vai receber esse produto onde bem entender. Se ele quiser que esse produto esteja, por exemplo, né, em uma embalagem de presente escolhida por ele, e ele tem essa possibilidade de intervir naquilo que está sendo ali produzido para ele, facilita. Então, fator que influencia na decisão de compra é o cliente ter gestão no que ele pretende. É o cliente ter possibilidade de opinar, mesmo que controlada. Não é total, né, mas ele tem um leque que ele escolhe, e para ele essa decisão escolhida por ele, né, foi a gestão do negócio que ele está fazendo. Missão do vendedor, gente, tenham isso em mente também. Né? A missão do bom vendedor é agradar, é encantar, é atender o cliente. A missão do vendedor é atender o cliente. A missão do vendedor não é somente fazer um negócio. Quando você atende o cliente e ele percebe isso, né, aí sim você consegue fazer com que haja negócio contínuo ou negócio continuado. A administração de tempo no atendimento é fundamental. A administração do tempo no atendimento. Gente, todos nós, né, temos expectativas em relação ao nosso tempo, ao nosso dia a dia. Por exemplo, quando você sai para fazer compras, né, eu estou mais uma vez focando nesse momento que estamos, né, aproximação aí do Natal. Quando você sai para fazer compras de Natal, você tem uma série de coisas, né, a serem resolvidas na rua, no shopping, seja lá onde for. Então, você, como vendedor, tem que administrar o tempo, né, e, logicamente, ser objetivo, né, sem ser interesseiro. Olha o que eu falei para você. Você tem que ser objetivo, sem ser interesseiro. O cliente tem que perceber que ele não é mais um no seu contexto diário de atendimento. Tá? Então, administre o tempo seu de acordo com a expectativa do seu cliente. Se você percebe que esse cliente ele é mais dinâmico, ele é mais rápido, ele está buscando outra coisa, ele está falando com você, conversando com você, né, mas respondendo mensagem pelo WhatsApp, com o telefone celular, né, no ouvido, automaticamente acelere o seu discurso, porque é uma pessoa, né, que o tempo para ele é importante. Se é aquele cliente que gosta de olhar, de ver, de provar, né, principalmente conhecer antes de comprar, relaxe mais nesse atendimento, porque ele vai se ver como importante dentro desse seu fator aí de atendimento. Isso faz com que você gere, né, o seu próprio CRM. Repetindo, né, CRM, uma expressão americana, Customer Relationship Management. Na realidade, é o gerenciamento de informações passadas pelo cliente. Construa o seu próprio CRM. Construa o seu próprio CRM. Importante que a empresa tenha.
Você conhecer, por exemplo, né, onde o seu cliente mora, periodicidade de compra que ele realiza, marcas que ele dá valor, conhecer dados, às vezes até, né, do seu próprio dia a dia, do seu próprio contexto, data de aniversário do cliente, né, perfil de compra que ele realiza, para você poder mandar uma comunicação para esse cliente, logicamente, né, percebendo aí, hoje, a questão importante da lei de proteção de informações e dados, né? Mas quando ele lhe dá essa liberdade para você mandar informação para ele, né? Por exemplo, o cliente entra numa loja, você pegar um exemplo qualquer, você trabalha numa loja, né, de assuntos relacionados à tecnologia. Você sabe que ele comprou um determinado equipamento. Beleza, eu tenho o CRM dele, eu tenho as informações desse cliente. Quando chega um produto com a tecnologia sofisticada, superior àquele que ele adquiriu, se você tem as informações desse cliente, você faz com que ele seja informado. Olha, você gosta desse produto, ou você precisa, ou você acompanha, ou você comprou um produto assim, né? Foi lançado um outro, né, com características superiores a ele, apenas para você conhecer, para você saber o que tem no mercado. Óbvio, quando ele pensar em comprar, a sua referência ela vai ser a principal. Isso é o gerenciamento de informações passadas pelo cliente, que nada mais é do que essa coisa, né, chamada de CRM. Importante para o vendedor, né, importante para quem trabalha na área comercial, competências, perfil. O vendedor ele tem um perfil próprio, absolutamente diferente, né, do perfil administrativo. Agora vejam a responsabilidade do meu discurso. Em nenhum momento eu estou dizendo que um é melhor que o outro, priorizando um em detrimento do outro. De forma nenhuma isso. Agora, eu estou dizendo que perfis são diferenciados. Quem trabalha na área comercial, ele tem um perfil diferente da área administrativa. Duvido. Por exemplo, a gente está... Eu não gosto de dar referências de data em palestra, porque é uma coisa mais atemporal. Mas nós estamos no momento agora que a próxima semana, terça-feira, é feriado. Pensem, área administrativa. A empresa que conseguiu, né, aspas na palavra, enforcar a segunda-feira. Ele termina semana anterior na sexta-feira, feliz da vida que vai ter um tempo maior em casa. Programa uma viagem. Estou falando do administrativo. Fecha a porta, se ele trabalha assim, né? Trabalha ali fechando o seu computador, né? Guardando todos os seus pertences. Sexta-feira, beleza. Sexta à noite, sábado, domingo, segunda-feira, que foi enforcada, terça-feira é feriado. Ele começa a trabalhar na quarta-feira, descansado, feliz da vida. Esse é o administrativo. Gente, área comercial. Eu duvido que isso ocorra. Você termina o expediente na sexta-feira, a empresa não trabalha, você não vai lá trabalhar sozinho, você abrir a porta e ficar sozinho dentro da empresa. Você está em casa, né? Ou vai viajar, ou vai com a família, ou vai fazer alguma coisa, né? Você está em casa naquele período mais longo. Mas quando você, por exemplo, né, programa para viajar com a família e você passa no local e vê, né, a oportunidade de uma empresa, quem trabalha na área comercial fala assim, puxa vida, será que alguém já passou aqui, já fez contato com essa empresa? Não, olha, na quarta-feira, que é o dia que eu retorno agora, né, eu vou fazer contato, vai ser a primeira coisa, vou colocar isso aqui no radar, vou colocar no roteiro, conhecer essa região, conhecer essa cidade, conhecer essa empresa. Gente, quem trabalha com venda leva para casa toda, né, a sua rotina. Administrativo? Nem tanto. Você termina o expediente, quando começar, você engrena novamente. A área comercial não é assim. As competências são próprias para a área comercial. São próprias. Você precisa de proatividade. Quem trabalha com vendas não precisa necessariamente ficar esperando que, não gosto da palavra, mas vou usar aqui com vocês, entre aspas, que o chefe indique. Não precisa ficar esperando que alguém lhe dê instrução, que alguém mande que você faça alguma coisa. Você precisa de proatividade. Liderança. Gente, todo vendedor naturalmente é líder. Você não consegue desenvolver venda, desenvolver negociação, se você não liderar. Né? Então, você que trabalha com venda, você tem que adquirir capacidade de liderança, capacidade de atender, capacidade de servir. Óbvio, né? Você está atendendo a expectativa de alguém. Aquela conversa que nós já tivemos, desejo e necessidade, né? O que facilita mais a coisa, né? Você sanar. Necessidade é mais barato, né, do que você sanar desejo. O desejo é limitado. Ora, você está atendendo. E uma palavra que eu digo a vocês, que ela é fundamental, poderia dizer
que é a matéria-prima para quem trabalha na área comercial, é a comunicação. Comunicação, né, é uma ferramenta fundamental para quem negocia, especialmente para a venda de varejo. Você tem diretamente, né, relação com o público. Comunicação. E comunicação, gente, é você ter uma linguagem adequada ao seu cliente. Comunicação é ter uma linguagem adequada ao seu cliente, é poder reverter aquela frase que eu insisto em dizer a vocês. Posso ajudar? Não, obrigado, eu vou dar uma voltinha. Não, obrigado, estou só olhando. Não, né? A comunicação, ela amplia o horizonte. Né? Você oferece outras coisas para a pessoa ter interesse naquilo que você ali tem, né, à disposição para ser comercializado. Comunicação, gente, tem uma ciência chamada programação neurolinguística que criou uma palavra conhecida como rapport. Né? Rapport é entrosamento, né? É harmonia, é integração de informações. É você ter uma estratégia de argumentação, né, tão adequada ao seu público. Veja o que eu estou falando. Adequada. Não existe comunicação perfeita. Comunicação, ela é adequada ao seu público, de modo que às vezes você conversa 5 minutos com uma pessoa e tem aquela percepção que já conhece há muito tempo. Por quê? Porque você evita argumentos que são argumentos conflitantes. Não discutir argumentos conflitantes. A pior coisa nesse instante que nós estamos agora vivendo, né, essa situação política no Brasil, né, triste e lamentável, é você discutir política, ou discutir sobre candidatos, ou discutir, né, sobre ações que estão sendo feitas, né, por pessoas políticas diferentes, de diferentes partidos. Não entra nessa discussão. Do ponto de vista cômico, você deve até falar sobre, né, futebol, sobre preferência, sobre esporte, mas não se aprofundar. Em nenhum momento discutir, né, nenhum tipo de convicção religiosa. Esses assuntos, naturalmente, eles são assuntos conflitantes. Comunicação, ela deve ser harmônica. Programação neurolinguística, né, aquela situação de você ter harmonia na comunicação, facilita, né, os argumentos e, principalmente, os produtos e serviços que você oferece ao seu cliente. Isso, colocando em prática, aponta para um tipo de venda chamada venda consultiva. Guardem esse nome, gente. O que é a venda consultiva? É a capacidade de você entender aquilo que o cliente inicialmente idealiza e apresentar soluções para esse cliente. O tipo de venda hoje que nós temos, né, com maior, eu poderia dizer, o tipo de venda mais profissional que nós temos no mercado hoje é a venda consultiva. A venda consultiva, ela não é aquela coisa de tirar pedido ou de você fechar um negócio. A gente tem que entender a diferença, né, entre venda e negociação. São coisas absolutamente distintas. O que é venda? Venda é uma transação comercial concretizada. Isso é venda. Não necessariamente. Para vender, você precisa negociar. Olha que coisa que eu disse a vocês, hein? Não necessariamente. A venda, ela é atrelada à negociação. Pode ter elementos distantes dessa história? Lógico que sim. Vou pegar um exemplo, você está dentro de um supermercado. Você olha um produto que está ali na prateleira. Eu quero comprar, né, um vinho, uma garrafa de vinho. Então eu vou lá na prateleira, vejo, comparo, né, vinho de vários países, tem vinho espanhol, tem vinho português, tem vinho italiano, tem vinho alemão. Vejo, né, comparo o preço dentro da minha, né, condição de pagamento. Identifiquei um que ali para mim atende, né, seja desejo ou seja necessidade. Vou ao checkout, vou ao caixa, faço o pagamento e fui embora. Houve venda por parte da empresa, que é o supermercado, e a compra feita por mim. Em nenhum momento teve negociação. Negociação o que é? É a capacidade de você ter entendimento, é a capacidade de você ter escolha, é a capacidade de você ter, né, a condição, né, de você realizar o negócio junto com alguém. A venda consultiva é exatamente isso. É você envolver o cliente dentro do processo decisório, onde ele faz parte integrante, né, dessa conquista. Aí você tem a venda consultiva. Você se torna referência ao cliente com venda consultiva. Existe um sistema de gerenciamento do que diz respeito a relacionamento, né, o nosso tema agora é relacionamento, chamada VEA. VEA, ficou até engraçado esse tema, né? VEA. VEA significa valor emocional agregado. Isso é um atributo de comunicação que é o nosso tema, né? Então, qual é o principal atributo brasileiro? Gente, é o uso, no bom sentido da palavra, né? É o uso do valor emocional agregado, é o uso da VEA. VEA é a venda consultiva.
véia é quando, por exemplo, o cliente entra numa loja, o primeiro vendedor que estava próximo a ele deu atenção. Esse cliente olha, né, um vendedor no finalzão da loja lá, né, conversando com outro cliente. Aí ele fala assim, não, eu vou esperar o seu colega lá atrás, sabe por quê? Conheço ele há muito tempo, né? Já sou amigo dele. Gente, amigo nada. Você foi, né, atendido por essa pessoa no passado, gostou do atendimento passado por ele, e toda vez que retorna àquele local, faz questão absoluta de ser atendido por aquela pessoa, por aquele profissional. Isso não é técnico, isso é valor emocional agregado. Valor emocional agregado é quando você liga para uma empresa para falar com alguém. A pessoa que te atende do outro lado fala assim, puxa vida, fulano, que é quem você quer falar, está de férias. Aí você fala, puxa, era só ele que podia me dar atenção, né? Eu só podia falar com ele. Gente, isso não é técnico. Você ligou para uma empresa. Em tese, qualquer pessoa deveria te dar informações diante da dúvida, diante da sua necessidade ali naquele instante. Mas quando você personaliza esse atendimento, isso é mais do que uma atenção técnica, é valor emocional agregado. O valor emocional agregado, muitas vezes, fragiliza a empresa e valoriza o vendedor. Repetindo, valor emocional agregado, quando bem usado, quando bem, né, empregado, fragiliza a empresa e fortalece o vendedor. Por que isso? Né? Por que eu estou trazendo esse assunto? É comum, às vezes até muito comum, né? Você está trabalhando numa empresa e por alguma razão resolve sair dela. Ou às vezes até você foi demitido, né? A realidade do nosso mercado. A empresa resolveu, né, interromper lá as suas atividades. Então você sai da empresa, manda o currículo, faz contato no mercado, consegue rapidamente, né, uma outra empresa para trabalhar, desenvolver suas atividades. Em muitas situações, o bom vendedor ele é capaz de levar parte da carteira de clientes que ele tem para essa nova empresa. Às vezes até oferecendo coisas mais caras do que o anterior. Mas vários clientes vão, né, ser atendidos por esse vendedor que saiu de uma empresa e foi para outra. Sabe por quê? Pelo vínculo emocional que é tratado nas relações. Isso é valor emocional agregado. Valor emocional agregado é muito mais do que uma atenção técnica. Valor emocional agregado é o suporte da tal venda, né, consultiva, que nós acabamos aí de abordar esse tema, que nós acabamos de falar desse assunto. Eu poderia dizer a vocês, né, que o tipo de relacionamento mais difícil e mais longo, né, para você conquistar é valor emocional agregado. Mas quando ele acontece, de fato você tem aquele cliente nas mãos. Né? Você tem aquele cliente fidelizado. A verdadeira fidelização ocorre pelo uso efetivo de valor emocional agregado. Andando um pouquinho, né, e a gente conhecendo um pouquinho mais, de forma um pouco mais técnica, né, do que vem a ser gestão de vendas, ou gestão de canal de vendas, eu trouxe para vocês, e vou falar de maneira muito direta, quais são as principais modalidades de negócios, as principais modalidades de venda. Bem, quando a gente usa o termo modalidade, fácil o entendimento, né? Modo, maneira, forma como alguma coisa acontece. Área comercial, isso não é diferente. Existem várias modalidades. Vou começar com a mais simples e vou sofisticando com o passar aí do nosso tema. Existe uma modalidade chamada modalidade B2B. Nós, aqui no Brasil, somos muito dependentes, né, da literatura internacional. Né? Por isso que a gente tem um monte de termo estrangeiro dentro do nosso contexto, especialmente a literatura americana. A mesma coisa acontece aqui, olha, eu estou falando B2B. Na realidade, isso significa B2B, né? Pronúncia feita lá, né? Como falado nos Estados Unidos. B2B. B2B é aquela venda realizada entre empresas. Toda vez que vocês ouvirem, eu vou trabalhar numa empresa, eu vou ser entrevistado na área comercial numa empresa que diz que ela tem uma classificação comercial chamada B2B, Business to Business. Você automaticamente pode saber que você tem uma empresa cujo público-alvo dessa empresa são outras organizações. Do ponto de vista conceitual, a gente poderia dizer que a operação B2B é a venda chamada venda corporativa, né? A troca de CNPJs. Quem trabalha no varejo, ele tem uma modalidade de negócio que é conhecida como B2C, Business to Consumer. B2C, né, é a venda onde você tem uma empresa, um público final dessa empresa é o varejo.
aí sim eu tenho que ter uma estratégia, não que a primeira não exija, tá? Mas na operação B2C, eu tenho que ter uma estratégia de gerenciamento de clientes de forma muito mais otimizada que o primeiro. Porque o cliente, ele entra na loja, sai. O cliente B2B, não. Você visita 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2 anos, 3 anos o mesmo cliente. Então você gerencia com mais facilidade. Operação B2C, não. Não, você tem que ter uma percepção muito rápida, de estalo. Né? Você tem que perceber o ambiente e adequar a sua linguagem de acordo com essa condição. Não podemos deixar de lado, né, entendendo um pouquinho aí essas modalidades de negócios, de vendas, de operação de e-commerce. Né? O e-commerce, que aí sim, né, fruto, eu poderia dizer até de legado, esse nome que tanto se usa por aí agora, né, o legado que a pandemia deixou, né, o ensinamento que ela deixou, fazer com que as empresas trabalhassem com comércio, né, virtual. As lojas virtuais, né, se dinamizaram de forma muito direta. E-commerce. E-commerce é fundamental. Gente, eu costumo dizer isso nas minhas consultorias aí Brasil afora, né? Você tem que estar presente na internet, mesmo que você não venda pela internet. Porque a internet ela interfere diretamente no processo decisório de compra. Olha o que eu disse a vocês. Internet interfere no processo decisório de compra. Muitas pessoas não querem pagar pela internet, né? Teve uma situação anterior traumática, não quer digitar o número da senha, né, do banco, né, os dados do cartão, né, aqueles 3 númerozinhos, aqueles dígitos lá de trás que são o código de segurança, mas ele toma a decisão dele de compra olhando pela internet. Existe uma estratégia de vendas conhecida como upselling, como eu disse, né, esses nomes estrangeiros que dominam aí o nosso mercado. Upselling é a busca da fidelização. Guardem isso. Se vocês querem conhecer mais sobre fidelização, né, pesquisem sobre esse tema chamado de upselling. Upselling tem 2 maneiras de você obter. Upselling contratual, upselling por dependência. Contrato, lógico, né, o que está no papel é o que vai ali definir o negócio ao longo do tempo. Dependência é quando o cliente fica dependente daquilo que você oferece. Eu poderia dizer que é a mais estratégica. Cross-selling. Cross-selling é a busca por volume. Cross-selling é quando você diz para o cliente assim, olha, você vai pagar 3 produtos e vai levar 4 produtos. Né? Então, na realidade, você está dando 25% de desconto para ele, mas o cliente tem aquela ideia de que fez um bom negócio. Todo mundo, nós somos assim. Né? Todo mundo gosta de tirar vantagem do negócio que é feito, de obter desconto. Ele gosta de fazer isso. Né? Então, você ter margem para dar desconto para o cliente é interessante, mas não amarra esse desconto em um produto, e sim em um conjunto de produtos, nos chamados combos. Aí você está tendo uma estratégia interessante e inteligente de negócio. Cross-selling é quando você trabalha, né, com esse tipo, né, você tem um produto, custa tanto, se você juntar todos os produtos lá, né, pensem nos fast foods da vida, né, você tem o preço de um hambúrguer, né, de um hambúrguer qualquer, mas quando você coloca esse hambúrguer com a batata frita, com aquele refrigerante do tamanho maior, né, o preço unitário ele diminui. Isso é cross-selling. O cross-selling é quando você trabalha numa loja, vestuário, uma loja de roupas. Aí o cliente quer comprar uma camisa. Camisa, né? Gostou daquela camisa. Aí você fala assim, ó, a camisa custa tanto, né? Custa, por exemplo, lá, R$220. Vai ser camisa social. Se você comprar uma gravata, você vai ter um desconto de 20% no conjunto. E se comprar um par de sapatos, né, esse desconto fica sendo de 40%, você pode pagar em 5 vezes sem acréscimo no seu cartão. Mas tem que ser hoje. Essa estratégia é a estratégia de volume, é a chamada estratégia de cross-selling. Costumo falar isso para as minhas consultorias também, né? O comércio, especialmente varejista, tem que trabalhar muito com cross-selling, porque você tem o ticket de negócios, né, mais, né, adequado à sua necessidade, né, mais valorizado. Né? Então, trabalhar com cross-selling é fundamental. Agora, gente, plano de marketing. Já que estamos agora com uma visão, quase 1 hora de bate-papo, estamos tendo aqui, né, uma visão mais, vou chamar técnica, né? Não vou dizer aqui que a gente teve nesse tempo aí de quase 1 hora de absorção completa de tudo que foi falado, mas uma visão mais ampla, uma visão mais estratégica, uma visão, né, mais conceitual e principalmente prática de tudo que envolve gestão de vendas, já é interessante a gente trabalhar agora, né, a ideia de plano de marketing. Eu falei para vocês isso, para a gente evitar aquela velha frase. Vou trazer essa frase para vocês. Posso ajudar?
Não, obrigado, vou dar uma voltinha. Para a gente evitar, né, ou diminuir, evitar não tem como, mas diminuir a incidência, né, dessa evasão sem retorno, vamos entender um pouquinho o que é um plano de marketing. Plano de marketing, um bom plano de marketing, então deixa eu colocar dessa maneira, ele é definido através das chamadas estruturas. Né? Nós temos 4 estruturas. Quando eu estou dando aula nos MBAs, eu digo isso, gente, para os meus alunos em sala. Eu falo assim, olha, guardem essas estruturas que elas vão cair na prova. Isso é importante a dessa. E na empresa, eu falo assim, a nossa prova, quem vai corrigir a nossa prova é o mercado. Então entendam como a gente define o plano de marketing. A primeira coisa, dentro do plano de marketing, portanto, eu poderia dizer que a primeira estrutura é a chamada definição orçamentária. Gente, sem dinheiro a gente não faz absolutamente nada. O marketing não é diferente, logicamente, isso. Definição orçamentária. Quanto de dinheiro eu devo dispor para fazer na minha comunicação? Relativo demais essa resposta. Mas é relativo sim, mas ela é técnica. Sabe por quê? A gente define o orçamento de acordo com aquilo que a gente tem como faturamento bruto. Quem trabalha com franquia, trabalha em uma loja franqueada, isso já é prática, já é a coisa mais natural do mercado. Por quê? Quando você faz... Na realidade, quando a gente fala de franquia, gente, é um modelo de negócios que mais cresce no mundo inteiro. O mundo inteiro é franquia. Então você já pega uma marca sólida, ou consagrada, ou conhecida, né? Mais do que se você fosse lançar uma com seu nome, que ainda não tem divulgação. Né? Então, estou falando de definição orçamentária. Tá? Então, quando você tem uma franquia, existe uma coisa chamada de fundo de marketing. Fundo de marketing é um percentual, né, acordado em contrato, né, que quem representa aquela marca repassa ao franqueador, né, repassa ao dono da marca. Varia, né, entre 0,5% do faturamento bruto, às vezes 1, às vezes 1,20, às vezes 1,80. Vamos colocar assim, entre 0,5% de faturamento e 2%. Né? É um aspecto um pouquinho mais amplo que tem aí, mas vamos colocar em média, vamos pegar uma média então, 1,5% as franquias têm, né, no mercado brasileiro. Na realidade, o mercado brasileiro é um mercado internacional com a mesma base. Ou seja, tudo aquilo que você fatura dentro de um universo de franquia é repassado. Vamos ter como base 1,5%. 1,5% para o dono da marca, que pega esse valor de toda a rede de franqueado que ele tem Brasil afora e utiliza esse montante para fazer a comunicação devida da marca. E óbvio, né, você que representa aquela marca é beneficiado com a comunicação realizada, né, pelo franqueador. Beleza até então. Quando você não trabalha no sistema de franquia, é necessário que você tenha, né, essa condição financeira de gerenciar as suas campanhas. Minha sugestão para empresas de pequeno porte, tá? Nesse caso eu estou sendo muito específico. Trabalhe em média com 2% do faturamento bruto da sua empresa. Destina esse valor a fazer a comunicação. Fique com uma base, né, de definição orçamentária em torno de 2% do seu faturamento bruto. Então, a primeira coisa é a gente ter, né, essa visão até onde o que eu posso fazer, até onde eu posso ir em relação à comunicação. Legal, então. Lógico que eu estou falando de um plano mensal, tá? Plano mensal de marketing, comunicação renovada, de maneira constante. A segunda, eu vou chamar de estrutura, né? Vou continuar com esse termo, que é o nome empregado, né, pela referência bibliográfica que nós temos aí, Brasil e mundo afora. A segunda estrutura é a escolha das melhores, coerentes e adequadas estratégias de comunicação. Quando a gente fala de estratégia de comunicação, a gente usa muito um termo, né, chamado de ferramentas. Ferramentas de comunicação. Quais são as principais? Fazer marketing, que é comunicar a sua empresa ao mercado amplo. Fazer propaganda. Propaganda e marketing são coisas diferentes. Propaganda é a ferramenta mais vendedora que nós temos em sistema de comunicação. Né? O foco do marketing é o mercado. O foco da propaganda é o produto ou o serviço. Fazer promoção, né? Fazer promoção é uma estratégia muito interessante dentro de um plano de comunicação. Né? Promoção é ter um grau de atratividade diferente para você chamar o seu cliente. A promoção tem como finalidade principal alavancar vendas. Para isso, você precisa de grau de atratividade, redução de preço por um tempo determinado,
frete grátis, né, quando o cliente compra, uma garantia estendida dentro de um período destinado a esse, né, a esse tema. Né? Então, eu estou falando promoção. Fazer, por exemplo, marketing institucional, né, trabalhar com alguém representando a sua empresa, se você tiver orçamento para isso, né, trabalhar, né, com influenciadores por mídia digital, né, alguém que represente a sua empresa, que use seus produtos, às vezes até, né, de maneira muito direta, permuta, né, mas utilizando a visibilidade dessa pessoa escolhida, né, para divulgar a sua empresa. Né, marketing institucional ele tem essa característica. Patrocinar algum evento, né, você trabalha, por exemplo, você tem uma loja ou uma rede de lojas, ou uma pequena rede de lojas de material esportivo, né, então vai ter, né, um jogo de futebol, um jogo de vôlei na cidade onde você está, Rio de Janeiro, por exemplo, na praia, né, então você está presente naquele evento, uma maratona, né, com a sua empresa fazendo divulgação de produtos, é interessante. Então, escolha de estratégia de comunicação. E, gente, dá atenção às redes sociais. Dá atenção. É muito mais barato, não estou dizendo que é gratuito, né? Esse conceito de, eu faço divulgação nas redes sociais gratuitamente e tem resultado. Para com isso. Né? Não é por aí, isso é um mito. Né? Eu recomendo, se você tiver a condição, contrata uma agência, mesmo que pequena. Às vezes nem agência, um profissional, né? Um designer, para criar uma boa imagem da sua empresa nas redes sociais, trabalhar com artes bonitas, adequadas, sofisticadas, a inserção dentro das redes sociais, ela precisa ter um cronograma definido, né? Existem horários mais adequados e horários menos adequados para você fazer a sua veiculação. Né? Em muitas situações, ter uma visão profissional é interessante na escolha dessas ferramentas. Focar na próxima estratégia, tá? Que deve conter esse plano de marketing. Focar nas modalidades de negócios ou vendas. Gente, modalidade de negócio. Tema anterior, né? Você trabalhar com fidelização, você trabalhar com cross-selling, você trabalhar com combo, você trabalhar, né, com situações temáticas, né? Fazer uma campanha especial, né, para o Natal, né, para o Dia dos Namorados, para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais. Né? Então isso é interessante, focar na modalidade que lhe é, né, peculiar naquele momento, naquele instante. E especialmente, para a gente fechar, né, esse conceito de plano de marketing, maneira de você monitorar e mensurar resultados. Olha o que eu estou falando, monitoramento e mensuração. Monitorar é acompanhar. Estou acompanhando alguma coisa, estou monitorando alguma coisa. Mensurar é você ter indicadores, é você ter, né, forma de medir. Mensurar é a medição de alguma coisa. Toda campanha, todo plano de marketing, portanto, ele tem que ter forma de mensuração e forma de, né, monitoramento de resultados. Criação de indicadores. Eu vou buscar a minha instituição, onde eu dou aula, né, a Fundação Getúlio Vargas, a gente cria indicador por todos os lados. Os indicadores oficiais econômicos brasileiros são produzidos pela Fundação Getúlio Vargas, a grande maioria deles. Dentro de uma empresa, não deve ser diferente. Monitoramento e mensuração. Quantos clientes estão tendo acesso à sua empresa após a campanha realizada? Qual o aumento que você teve? Quanto você vendia antes da campanha? Quanto custou a campanha? Quanto você está vendendo depois? Você está mensurando resultados? Por que é tão importante monitorar e mensurar resultados? Faz com que você ou, né, renove a campanha, ou você mude a campanha, não deu certo, né? Eu costumo dizer, marketing não é uma ciência exata. Né? Então é diferente. Ciência exata, o que você faz, você sabe que vai ter resultado lá na frente. Marketing não é a ciência exata. Em muitas situações, se faz necessário você mudar a campanha, você mudar o tema, você mudar a pessoa, né, que representa a sua marca no mercado, que essa pessoa não está tendo uma imagem muito bem valorizada assim. Então você precisa mudar. Agora, essa mudança ocorre não de maneira empírica. Acho que não está legal, então eu vou mudar a pessoa que está no outdoor representando a minha empresa. Não. Faça essa mudança de acordo com o monitoramento e a mensuração dos resultados que a campanha trouxe para o seu cotidiano. E, logicamente, dando certo, renove. Faça com que haja continuidade, né? Porque esse acréscimo foi produtivo aí para a sua empresa, para o seu contexto, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Gente, passei, inclusive, aí do nosso tempo combinado.
né, mas o assunto é muito rico. Eu espero ter conseguido aí, né, dividir com vocês conhecimento técnico, conhecimento estratégico, né, falando-nos à beça aí, desde essa coisa de atendimento, de qualidade, de competências para a área comercial, contextualizando o cenário. Vimos, né, que o cenário brasileiro ele é muito promissor para a área comercial. Você que é um bom vendedor, você não vai ficar sem emprego. Olha o que eu estou falando para você. Você que é um bom vendedor, não é aquele vendedor tirador de pedido, não. Você que é um bom vendedor, você não vai ficar sem emprego, mesmo em crise. A área comercial é fundamental. Digo, dá sustentabilidade financeira a qualquer empresa. Qualquer. Independente do tamanho, faturamento, setor, segmento, região, traz sustentabilidade financeira para a empresa. Aposte na sua carreira, tenha orgulho dela. Seja um bom, um ótimo, um excelente vendedor. Acompanhe o seu cliente. Crie, né, essa forma de você estar bem posicionado na mente do cliente. Você consegue isso através da venda consultiva. E, principalmente, deem atenção, muita atenção, ao conceito que eu passei para vocês, classificado como valor emocional agregado. Quando você conquistar o valor emocional agregado, você vai ser referência para qualquer tipo de compra que esse cliente queira fazer, seja no presente, seja no futuro. Você vai ser a referência para ele. Gente, voltando aqui nos nossos slides, passo para vocês aí, né, um contexto de desejo muito sucesso na carreira de vocês. Se precisarem de qualquer tipo de, né, informação complementar ao que nós vimos, fica a referência aí para vocês. À vontade, né, em mandar comunicação, eu terei um prazer enorme em responder. Festas chegando, final de ano chegando. Excelente venda a todos, né? Vamos fazer com que esse país, dentro da nossa área de ação, saia mais rapidamente e fortalecido, né, dessa situação horrorosa que vivemos ao longo desses 2 últimos anos. Né? Esse momento aí que foi pandemia, que seja uma página virada na nossa história, né? E que momentos aí promissores cheguem e de forma muito dinâmica e trazendo, né, muito sucesso para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Obrigado pela atenção de vocês. Até breve. Obrigada, administrador Elson Teixeira. Eu tenho certeza que quem trabalha com vendas e acompanhou a gente até aqui saiu renovado, com muita coisa para pensar, né? E eu tenho certeza que vai colocar muita coisa em prática nesse final de ano. O CRA-RJ agradece a sua palestra. Ah, legal, Érica. É um prazer, como eu já disse logo na abertura, né, e reitero mais uma vez, né, um prazer, a satisfação, a honra é minha, né, em participar aqui em mais esse momento junto ao CRA, com essa intenção principal nossa, né, de qualificação para a área comercial, uma área tão importante, né, que em algumas situações, né, não tão bem valorizada como deveria. Nosso intuito é exatamente essa boa qualificação, né, para os nossos vendedores. Obrigado pelo convite de estar aqui no CRA-RJ. Nós que agradecemos. E vocês que acompanharam a gente até aqui, o Elson deixou o contato deles. Também pode fazer perguntas através do nosso YouTube, das nossas mídias sociais, que a gente repassa para ele. Tenho certeza que ele vai ter um grande prazer em respondê-lo. E se quer saber mais sobre qualquer área da administração, marketing, logística, recursos humanos, já sabe, você encontra aqui nas mídias do CRA-RJ. Eu te espero na próxima palestra. Tchau, tchau. Até logo, gente. Bons resultados aí para as empresas, para o nosso dia a dia. Grande abraço.